que nós não podemos olhar para o conceito e o conteúdo dos componentes curriculares de uma forma utilitarista, mas também não podemos reduzi-los e subjugá-los a elementos que vão gerar a aprovação ou reprovação. Então, em que pese que eles não tenham um caráter útil, utilitário, eles também não podem ser tratados como moedas de troca para passar ou ficar, né? Para passar ou reprovar. Ou seja, o conteúdo, o conceito acumulado historicamente, que está colocado nas áreas do conhecimento e nos seus componentes, ele tem que ter um sentido. Aqui um breve panorama, de uma forma esquemática, da estrutura curricular, de como era e como é agora com o ensino médio politécnico. Então, até 2011, o curso, não é, essa etapa da educação básica era oferecida em 800 horas anuais, ou seja, no seu total 2.400 horas. O ensino médio politécnico amplia para 3.000 horas, então são 1.000 horas ano. Isso ficou claro aqui, inclusive, na apresentação da Daniela e do Juliano, de que forma, na Escola Guimarães Rosa, eles desdobram isso, não é? Eles ampliam a carga horária. No currículo anterior do ensino médio, então, o único referencial eram os conhecimentos formais. Isso não quer dizer que muitas escolas da rede já não viessem realizando trabalhos de forma interdisciplinar, a partir da realidade das comunidades, de forma contextualizada. O que está colocado aqui é que, no sentido de rede, de sistema, isso não estava colocado, e agora está colocado para a totalidade das escolas da rede. Então, hoje, o Politécnico tem como referencial o trabalho como princípio educativo, a politecnia, né, como domínio intelectual da técnica, que eu já tinha abordado inicialmente, e a relação dos conhecimentos sociais e formais. No ensino médio, então, até 2011, o currículo era fragmentado, descontextualizado, descolado da vida do aluno, e agora o currículo propõe uma relação interdisciplinar, via seminários integrados, não é, que é um movimento, é um espaço de pesquisa que articula as diferentes áreas do conhecimento, aí desvelando a realidade com questões, problemas ou necessidades da vida, né? Então, a pesquisa científica colocada como estratégia metodológica, oportunizando a construção do conhecimento. Até 2011, então, a avaliação, na ampla maioria das escolas de ensino médio da rede, era classificatória, seletiva, ou seja, notas e médias, né? Então, a expressão dos resultados e a lógica da avaliação realmente era o número, e a alteração da perspectiva de avaliação para avaliação emancipatória no Politécnico, ou seja, numa proposta cooperativa, solidária, democrática, comprometida com a aprendizagem de todos os alunos. Então, é a avaliação colocada como processo e não como final do processo, como medida, né? A partir da premissa de que o conhecimento não pode ser medido, muito menos a ação do sujeito sobre ele. A relação com a educação profissional, até 2011, então, eram 2 cursos oferecidos na escola, o ensino médio e a educação profissional não dialogavam. Os professores não, inclusive, o estudante tinha 2 matrículas. Ele tinha a matrícula no ensino médio e a matrícula na educação profissional na mesma escola, certo? Então, isso foi superado na construção da relação com a educação profissional, num currículo de educação profissional integrada ao ensino médio. O seminário integrado também está presente em todas essas modalidades, no curso normal, na educação profissional e no ensino médio. Tá virado, desculpe. Agora, tá.
Bom, então aqui o outro conceito, não é? A interdisciplinaridade, também um conceito base, um pilar da estrutura curricular do ensino médio politécnico, onde as áreas do conhecimento devem favorecer a comunicação entre os saberes e conhecimentos, presentes nos diferentes componentes curriculares, preservando os referenciais próprios de cada área. Então, não há diminuição de disciplinas, os componentes, todos estão presentes na escola, tem professor, então, de história, de geografia, de sociologia. A proposição interdisciplinar é dentro da área e entre as diferentes áreas. Então, a prática da contextualização e a busca da interdisciplinaridade devem partir de projetos pedagógicos significativos para os estudantes. Outra premissa, outro conceito base também para a estrutura curricular do ensino médio politécnico é a pesquisa como princípio pedagógico. Ela visa, então, desenvolver a atitude científica dos estudantes para que eles tenham condições de interpretar, analisar, criticar, refletir, buscar soluções e propor alternativas, desenvolver as potencialidades de investigação e responsabilidade ética e assumir na escola a pedagogia da pesquisa, da pergunta e da problematização, superando a pedagogia da resposta, onde o professor é o dono absoluto do saber. Na fala da Daniela e do Juliano, foi possível a gente perceber como eles, na escola, constroem o movimento interdisciplinar, como eles constroem a relação com os estudantes no seminário integrado e qual o papel e a função do seminário integrado. Então, pessoal, o seminário integrado, ele é um espaço, ele é um movimento onde o estudante aprende a pesquisar. Nós temos, bem como na escola Guimarães Rosa, ficou claro aqui no relato deles, escolas onde este movimento ele é assumido pelo coletivo de professores da escola. Mas nós ainda temos na rede estadual escolas onde o espaço do seminário integrado ele está encapsulado e precisamos avançar nisso. O que significa isso? Nós ainda temos na rede estadual escolas de ensino médio onde o professor do seminário integrado traz as linhas de pesquisa, ele faz todo o trabalho que deveria ser feito pelo conjunto, pelo coletivo dos professores das áreas. Então, nós trouxemos aqui como um exemplo um trabalho, um relato, que expressa o que a gente está buscando construir e já ocorre em muitas, digo com toda tranquilidade, na maioria das escolas de ensino médio do Estado, o processo de construção do seminário integrado, ele parte do coletivo de professores das diferentes áreas do conhecimento. Então, gente, o seminário integrado, ele é um movimento que provoca e concretiza a interdisciplinaridade. Todas as áreas do conhecimento devem desenvolver os seus conhecimentos fundamentais, definir os seus objetos de estudo e apontar as suas linhas de pesquisa. O Juliano apresentou aqui as diferentes formas de energia. A fala dele, o trabalho dele, revela o que está colocado aqui. É isso mesmo, são as áreas que devem propor, é das áreas que deve vir a base para as perguntas, para os problemas, para as indagações dos estudantes. Então, a partir desta elaboração, em cada área, os alunos protagonizam o processo de construção do conhecimento, definindo e desenvolvendo os seus projetos de pesquisa sob a orientação dos professores. Não somente do professor do seminário integrado. Tem escola, inclusive, pessoal, que chama o orientador e o co-orientador, quando a ênfase da pesquisa está em uma determinada área do conhecimento.
Então, eu trago aqui também a contribuição do nosso colega Alejandro, que escreveu nos 2 livros lançados nos seminários internacionais, o conceito epistemológico de pesquisa, cuja finalidade consiste em promover a interdisciplinaridade e a contextualização para assegurar a transversalidade do conhecimento dos diferentes componentes curriculares, propiciando a interlocução entre saberes e os diferentes campos do conhecimento. Eu vou aqui, já encerrando, né, Neuzinha? Além, então, da Escola Guimarães Rosa, eu trouxe, claro, não de forma presencial, mas quero aqui agradecer ao Instituto Estadual Assis Chateaubriand, do município de Charqueadas, uma sistematização realizada pelo coletivo de escola da estruturação, organização e realização do seu seminário integrado. Mostrando, pessoal, revelando aqui, né, reafirmando que não existe receita. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos princípios e fundamentos que são comuns. Cada escola deve criar a partir desses conceitos e desses fundamentos. O Instituto Estadual Assis Chateaubriand disponibilizou, apresentou este trabalho num encontro interregional realizado no ano passado, né? Nós temos realizados muitos desses encontros onde as escolas compartilham as suas experiências. Então, essa sistematização foi realizada pela escola. Ali estão os objetivos do seminário integrado. Então, possibilitar a captação do mundo atual e o estudo de problemas concretos, oportunizar aos alunos práticas de pesquisa de acordo com eixos temáticos oferecidos pela escola, orientar e instrumentalizar os alunos para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, potencializar e concretizar a relação teoria e prática, praxis. Eu não vou detalhar muito, eu sei que eu já estou vencendo no tempo, mas acho importante, pessoal, trazer a sistematização. Então, a escola não está preenchendo um formulário, não está fazendo um planejamento para entregar para a coordenação pedagógica para ir para uma gaveta. Essa é uma sistematização feita a partir de um trabalho pensado, elaborado por um coletivo de escola. Então, aqui tem a proposição da escola para o primeiro ano. Então, o que é desenvolvido no seminário integrado no primeiro ano do ensino médio nessa escola? Bem como a Daniela e o Juliano apresentaram aqui como eles estão desenvolvendo o seu trabalho no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Então, aqui estão as diferentes, os pontos eleitos pelo coletivo do Instituto, né, para o seminário integrado. As diferentes formas de conhecimento, o que é um projeto de pesquisa, aspectos formais da pesquisa científica, a diferença e a relação entre senso comum e conhecimento científico, o que é pesquisa, a natureza da pesquisa, linhas de pesquisa e tipos de pesquisa. Então, esses foram conceitos e conteúdos desenvolvidos, não de forma, né, vertical, não de forma livresca, mas foi o trabalho realizado no primeiro ano, no seminário integrado dessa escola. Ali a caracterização do projeto de pesquisa. Também, pessoal, uma construção da escola, uma sistematização do coletivo de professores da escola. Então, professores e estudantes protagonizando o processo, que precisa ser planejado. O planejamento do trabalho é uma imposição para a realização de uma construção coletiva. Então, o projeto de pesquisa ali no primeiro ano, né, gente? Como surge a estrutura e etapas de elaboração, a escolha e a delimitação do tema, o problema de pesquisa, os objetivos, a justificativa, a formulação de hipóteses, a metodologia, técnicas de coleta e de análise de informações, referencial teórico,
ou seja, todos os elementos, todas as categorias, todos os ingredientes que são necessários para a formulação de um projeto de pesquisa que realmente gere a construção do conhecimento. Eu vou finalizando, acho que não vou ter tempo de apresentar tudo. Eu já... eu tenho mais tempo. Tá, obrigada. Olha só, gente. Que também eu quero aqui reafirmar. É uma outra sistematização, a autoria de uma outra escola, né, que expressa, que revela e que transpõe didaticamente a mesma proposta, né? Nós tivemos aqui a apresentação, depois vocês vão disponibilizar, né, pessoal, para os colegas que quiserem aqui o trabalho de vocês, e eu trouxe aqui essa outra sistematização. Olha só, gente, seminário integrado no 2º ano. Vocês enxergam as áreas do conhecimento, certo? Vocês estão vendo os eixos temáticos que vêm da onde, gente? Não vem do seminário integrado, não vem do professor do seminário integrado. Essa é uma proposição realizada pelos professores das 4 grandes áreas do conhecimento. É daí que tem que vir, que a pesquisa não vai vir do nada, né? Então, dá para ler ali? Tá. Vocês estão vendo ali, né? Linguagens e suas tecnologias. Então, isso partiu de uma construção, de um planejamento dos professores desta área do conhecimento. Então, quais são os eixos que foram propostos como linhas de pesquisa? Comunicação e uso de mídias, cultura digital, investigação no campo das linguagens, matemática e suas tecnologias, educação econômica e áreas de produção, cultura digital e investigação no campo da matemática. Ciências humanas e suas tecnologias, direitos humanos, relação no campo das humanas, ética e cidadania, esporte e lazer, aqui está repetido, investigação no campo das humanas. Ciências da natureza e suas tecnologias, meio ambiente, prevenção e promoção da saúde, investigação no campo das ciências da natureza, métodos e tecnologias. Então, são linhas, são grandes eixos, né, pessoal? Que dentro desses eixos, o eixo que o aluno vai escolher, aí é que ele vai apontar o problema de pesquisa. Ciências, eu já apresentei, e introdução à pesquisa científica, que são conteúdos desenvolvidos no espaço do seminário integrado, pelo professor do seminário integrado. Aspectos formais da pesquisa científica, aprofundamentos, no 2º ano, né, aprofundamentos maiores, e o projeto de desenvolvimento da pesquisa. Aí, aqui alguns registros da escola, já do trabalho feito pelos estudantes, escolhidos pelos grupos a partir de abordagens de diferentes assuntos nas diferentes áreas do conhecimento. Então, os alunos, o conjunto de alunos do ensino médio, passou por uma série de movimentos, seminários, palestras, estudos, debates sobre todos esses eixos, antes de definir a área de maior interesse para a sua pesquisa. E aqui, esse aqui é um trabalho já realizado, né, pessoal? Que, claro, a escola está dando continuidade a isso. Então, nas ciências humanas, os temas de maior interesse foram aí apontados pelos alunos a partir dos eixos que eu já apresentei aqui: drogadição, homofobia, redes sociais, violência contra crianças e adolescentes, mulheres e idosos, bullying, preconceito, voluntariado e ações sociais. Nas ciências da natureza, cuidados com o ambiente, local e na escola, a poluição do rio Jacuí, fontes alternativas de geração de energia, DST/AIDS, saúde e bem-estar, alimentação saudável e doenças mentais. Linguagens e suas tecnologias.
Não andou? Tá. Olha só. Erros nas redes sociais, contos ou lendas urbanas, produção de textos que falem de temáticas relativas à adolescência, uso de blogs e mini-blogs, matemática, aplicabilidade de cálculos no cotidiano. A matemática tem participado de vários projetos na elaboração de tabelas, com percentuais gráficos, entre outras formas. Primeira vez que eu assisti o Juliano e a Daniele, o Juliano chamou a atenção para isso. Que nós não aprendemos a tratar a informação. A gente vê uma pizza, um gráfico pizza, a gente vê outros tipos de gráfico e acolhe aquilo, adere, não é, a esse tipo de informação de forma bastante alienada, porque nós não aprendemos a dar o tratamento à informação, ao dado, à quantidade, né? Então, na escola, aqui nessa formulação, a matemática entrou em todas as pesquisas nesta colaboração. Aqui, encerrando, algumas fotos dos estudantes participando também, como os estudantes, alunos aqui da Guimarães Rosa, de diferentes feiras. Essa aqui é uma foto da participação deles na Mocitec, mas eles participaram de muitas outras feiras. Um fenômeno que a gente percebe e que, com certeza, vocês confirmam, até porque estão lá nas regiões, lá na base, os nossos estudantes querem contar, eles querem ir para as feiras para mostrar, para falar, independente da premiação ou não. Então, o movimento de socialização desses trabalhos se intensificou incrivelmente de 2012 para 2013, não é mesmo, pessoal? Então, as escolas estão